Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. Outro dia eu assisti um filme que eu achei muito interessante. O filme me chamou bastante atenção e eu me identifiquei com a história do filme. Talvez para algumas pessoas, e talvez até para a maioria das pessoas, o roteiro, o mote do filme não seja tão assim interessante, porque talvez a maioria das pessoas não se identifique com o que é retratado, mas para mim tocou num ponto essencial. Esse filme se chama Enquanto a Guerra Durar, do diretor Alejandro Amenábar. E esse filme retrata um pedaço, uma circunstância específica da história do pensador Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno foi um pensador espanhol, e esse filme retrata aquele período ali mais ou menos da década de 30, um pensador que foi ensaísta, foi poeta, acadêmico, era um erudito, alguns tratam até como filósofo. E o filme retrata uma circunstância que me toca, porque tem a ver também com um pouquinho daquilo que eu senti muitas vezes, que é a relação daquele que escreve, do escritor, do pensador, de alguma maneira, com as circunstâncias reais, com as situações reais da vida política. Nós que vivemos da intelectualidade, vivemos de escrever, de pensar, de dar aulas, muitas vezes nos refugiamos no abstrato. Muitas vezes precisamos e queremos viver uma vida à parte da vida real. Mas a vida real está presente e nós somos levados pela necessidade, muitas vezes pela vontade, a falar sobre ela, às vezes dar palpites sobre ela e às vezes tomar posições sobre ela. E essa vida real muitas vezes é a vida política. E para um pensador falar sobre a vida política sempre é complicado, porque a vida política é cheia de nuances, cheia de mudanças, cheia de transitoriedades. E nem sempre é fácil lidar com isso. Então o filme retrata isso e eu quero fazer uma reflexão sobre esse roteiro e sobre o filósofo, sobre o pensador e sua relação com a política. E antes de continuar, me deixa eu fazer um convite. No dia 15 de julho de 2023, num sábado, das 14 às 19 horas, realizarei aqui no meu espaço o nosso primeiro encontro presencial de filosofia integral. Será uma tarde que juntos estudaremos os instrumentos que os filósofos nos deixaram para nos tornar pessoas mais inteligentes, pessoas mais capazes de ler a realidade. Então ficaremos aqui juntos durante 5 horas estudando, tá? Presencialmente. E por que presencialmente? Porque eu sempre valorizei, meu trabalho sempre foi baseado nas aulas presenciais. E quando eu falo em aula presencial, estou falando de aula com características presenciais mesmo. Eu valorizo muito a interação, as perguntas, o contato, a troca, tá? Porque se fosse só para ficar falando, eu faria online. Se estou fazendo presencial, é porque eu quero que haja toda essa interação. As pessoas já estão se inscrevendo, já está tudo certo, tá? Você pode também fazer parte disso. Então, se você quiser participar desse encontro, basta entrar em contato pelo WhatsApp 13 97424 6920. Bom, para quem não tem a reflexão como um aspecto essencial da sua vida, é muito difícil entender o drama que representa para um escritor a relação que existe entre a sua expressão, a expressão das suas ideias, dos seus pensamentos, com a complexidade contraditória da vida cotidiana, e especialmente da vida política.
é algo que as pessoas não entendem, mas para o articulista, o pensador, aquele que expressa suas ideias, é sempre uma situação muito conflitiva. Porque a vida intelectual, que é desenvolvida em grande parte no mundo das ideias, ela tende a abstrair os problemas reais. E o pensador, quando se depara com esses problemas reais, muitas vezes ele se assusta, porque ele percebe a dissonância que existe entre esses problemas e as suas próprias especulações. Porque, gente, aqui na cabeça, tudo funciona bem. Quando a gente escreve, quando a gente pensa, a gente tende a organizar as ideias de maneira que elas façam sentido. Muitas vezes realmente faz sentido, mas muitas vezes elas fazem mais sentido na cabeça do que quando nós confrontamos elas com a realidade dos fatos, porque a realidade dos fatos tendem a ser contraditórios, tendem a ser complicados, tendem a ser difíceis. E o filme, enquanto a guerra durar, ele mostra essa aflição. Acho que é por isso que eu me identifiquei com ele, porque ele mostra a tensão que existe entre o intelectual, ali no caso seria o Miguel de Unamuno, entre a sua necessidade de escrever sobre a realidade que ele observa e que ele observava naquele período conturbado da Espanha, ao mesmo tempo que ele testemunha os caminhos contraditórios, conflitivos, ambíguos que a realidade que ele está observando está tomando. E caminhos que muitas vezes se opõem àquilo que ele escrevia. Gente, vocês têm que pensar o seguinte: para alguém que vive da opinião, de escrever, de falar sobre as coisas de maneira mais comprometida, né, com um compromisso intelectual, não existe nada mais importante do que a coerência. Para um pensador, nada é mais caro do que a sua coerência. Então vocês imaginem a angústia que é ver essa coerência ameaçada quando as análises que são feitas sob certas circunstâncias parecem equivocadas quando confrontadas com uma realidade em circunstâncias diferentes. Não pensem que é fácil, né? Alguém que tem um mínimo de comprometimento intelectual, de honestidade intelectual, sempre vai sofrer com isso. Você escreve sobre um assunto, principalmente os assuntos do cotidiano, social, da vida política. Você escreve, certo, convicto muitas vezes, que está observando as coisas de uma maneira correta. E às vezes as coisas mudam de uma hora para outra. Você percebe que aquilo que você escreveu não bate muito com a realidade, não porque você, às vezes, nem é porque você não observou a realidade direito, mas porque há uma transitoriedade, uma mudança nas circunstâncias. Então, veja, para o pensador isso é muito angustiante, porque o pensador ele vive, por exemplo, de escrever livros. E um livro, você pretende que um livro seja perpétuo, que seja uma obra que fique para a posteridade, que quando você morre, aquilo fique para os outros leem. Agora, poxa, se você escreve algo, na semana seguinte as coisas mudam, e aquilo que você escreveu já está ultrapassado porque as circunstâncias mudaram completamente, você fica desesperado. Escrever sobre política tem isso. Na época de Miguel de Unamuno era assim. Hoje a coisa é muito pior, porque hoje parece que as mudanças são ainda mais ferozes, né? As coisas se transformam numa velocidade absurda e se revelam de uma maneira assim que ninguém espera. Então isso é um sofrimento para todo político. Então esse filme trata, né? Enquanto a guerra durar, ele trata desse tema e ele consegue, e essa eu acho a grande virtude do filme, ele consegue transmitir essa ansiedade que é contínua e silenciosa, que você percebe que vai tomando conta da alma
do escritor, do pensador, do Miguel de Unamuno, que é o personagem principal do filme. Uma sociedade que vai crescendo conforme vai se percebendo o contraste entre os princípios intelectuais da pessoa e as suas opções, ainda que fossem opções ocasionais políticas do autor, né, do pensador. Porque foi isso que aconteceu. Ali naquele momento, havia uma confusão e violência que estava sendo promovida pelo esquerdismo espanhol. Apesar do filme, isso é uma crítica, o filme ele não mostra muito essa parte, tá? Mas eu não quero entrar no detalhe político da questão. Mas havia, na realidade, historicamente, naquele momento, os esquerdistas espanhóis estavam conduzindo a Espanha ao caos. A verdade era essa. E o filme vai acabar enfatizando a reação a isso, que foi a reação do movimento franquista. Claro, o movimento franquista, naquele momento, tinha inspirações fascistas, como todo mundo sabe. Ele reage ao esquerdismo espanhol com uma força, né, com uma virulência, com uma certa truculência. E o filme ele vai focar o seguinte, na aflição que o Miguel de Unamuno sente, por ter apoiado esse movimento franquista de alguma maneira. É certo que o apoio do pensador aí era mais contra, por ser contra aquele movimento de esquerda. Mas claro que para ele começa a sentir uma certa aflição, porque ele faz o apoio, ele dá o apoio de alguma maneira ao general Franco, e ele percebe que esse apoio acaba deixando-o numa posição muito frágil. Porque, claro que o movimento franquista ele vai se mostrando violento, ele vai se mostrando, tem essas características fascistas que eu falei, então ele vai se mostrando com certos aspectos religiosos, né, político-religiosos e até irracionais. Tudo que vai de encontro àquilo que um pensador que preza por sua intelectualidade, que preza por sua inteligência, que preza por sua racionalidade, tem. Então o filme vai descrevendo com lirismo, isso que é a graça do filme, não é assim uma coisa, você tem que perceber isso. Eu não sei se todo mundo percebe, essa é uma pergunta que eu faço. Porque talvez uma pessoa que não tenha esse conflito em si, não sei se ela percebe, né? Quem assistiu esse filme, eu gostaria até que comentasse aqui. Para mim, é muito forte. Eu percebo. Porque muitas vezes eu me vi nessa situação, guardadas as devidas proporções, claro, mas eu me vi muitas vezes, eu sempre escrevi artigos, escrevi em jornais, e escrevi, hoje já não escrevo mais sobre política, mas já escrevi muito sobre política. E sempre eu senti essa aflição. Será que o que eu estou escrevendo se cumpre na realidade? Aí você escreve sobre determinado personagem político, sobre determinado movimento da política, de repente você percebe que aquilo que você escreveu não é exatamente. Ou então, aquilo que você escreveu era, mas as circunstâncias mudaram de tal maneira que praticamente anulam tudo o que você escreveu. Então você imagine o pensador espanhol, o homem da cátedra universitária espanhola, que era Miguel de Unamuno, escrevendo sobre o movimento do general Francisco Franco, dando algum apoio a ele, principalmente para entender que era necessário fazer algo contra os rojos republicanos, né, que estavam promovendo uma anarquia na Espanha. Então ele dá esse apoio, e logo depois ele vai percebendo que esse movimento começava a atuar de maneira que fazia com que o apoio que ele estava dando provavelmente tivesse sujeito a muitas ressalvas. E colocava esse movimento, as ações do movimento franquista, colocavam o Miguel de Unamuno, o pensador,
o personagem, vamos dizer assim, né? Filósofo, articulista, catedrático, numa situação complicada. E assim, política é assim, você não existe meio apoio, né? Complicado. Principalmente do intelectual, quando ele apoia, ele vai apoiar ali, e qualquer pessoa que lê vai entender o apoio não como pontual, mas um apoio ao movimento em si. Então, se o movimento começa a mostrar o seu lado negativo, é claro que isso afeta a própria pessoa do intelectual que apoiou. E se a gente for pensar, é sempre uma situação complicada. Claro que na política geralmente é assim, né? Você apoia o grupo que se levanta contra o mal que você percebe. Existe um grupo que você percebe maléfico, né? Um grupo que merece ser, merece que se levante uma oposição contra ele. Você apoia o grupo que se levanta contra aquele que está fazendo mal. Só que a gente sempre esquece que se levantar contra o grupo que está fazendo mal não significa que você está apoiando o bem. Muitas vezes você simplesmente está apoiando aquilo que você considera o mal menor. Aliás, se nós pensarmos em política, é assim, quase sempre assim. Política é a contínua escolha pelo mal menor. É isso. Política é isso. A contínua escolha pelo mal menor. Acho que a maioria das vezes eu votei. Quando eu votei, foi escolhendo o mal menor. Eu tinha um amigo, falecido inclusive, que ele criticava muito isso. Não, você não pode votar nessa pessoa. Essa pessoa tem muitos males, né? Eu falava, tá, mas a outra que está contra ela tem males ainda piores. Ele não importa. Uma pessoa que defende o que essa pessoa defende, eu não posso votar nela. Eu entendo que uma pessoa que pensa assim está tratando a religião como a política como religião. Está tendo uma visão da política purista que só pode ser prejudicial e que vai acabar fazendo com que simplesmente haja uma negação da própria política. A política é o voto em homens para tratar de assuntos mundanos por meios mundanos e muitas vezes obscuros. A realidade é essa, não adianta mentir. E quando nós votamos em alguém, normalmente a gente está votando em alguém que a gente acha menos pior. Essa é a realidade. Aliás, eu acho que se você não acha que o seu candidato, por exemplo, é um mal menor, se você não acha isso, se você acha que ele é o bem encarnado, eu acho esse pensamento muito perigoso. E provavelmente você está escorregando para um tipo de seita política. Ou pelo menos pensamento religioso em relação à política. Tem que tomar muito cuidado. Política é o mal menor. Sempre a gente precisa ter consciência disso. Só que esse mal menor, muitas vezes, é apenas um pouco menor do que o outro lado, né? Algumas vezes é um bem menor, algumas vezes é só um pouco menor. E sendo um pouco menor que o outro lado, ele contém muito de mal em si, muito de coisas ruins em si. Então imagine a posição de um pensador que escreve alguma coisa apoiando um desses grupos, que é um mal menor, mas que contém muito de mal em si. O quanto que esse pensador vai se deparar com valores, com princípios que não são os seus. E ele vai ver os seus valores e os seus princípios serem afrontados constantemente por esse grupo que ele apoiou. Isso é política. Isso é a relação do pensador com a política. Por isso eu sou muito cuidadoso ao criticar articulistas, né, que às vezes escrevem apoiando certos movimentos políticos
Eu acho até que muitos, hoje em dia, se lançaram nisso de maneira muito descuidada. E eu acho que eu fiz isso em algum momento também. Fui de uma forma muito descuidada para falar de política, principalmente a política cotidiana, a política do dia a dia, a política dos movimentos atuais, né? Os movimentos que estão acontecendo. Isso sempre é complicado para a gente que escreve. Não porque não devo escrever, Fábio, então eu não devo escrever sobre isso. Não, não é isso. Mas, cara, se eu não tenho consciência de toda essa movimentação, eu provavelmente vou começar para manter a minha coerência, a minha sensação de coerência, a apoiar incondicionalmente aquilo que não merece apoio incondicional. E se você, nesses tempos, nos nossos tempos atuais, isso está muito evidente, se você escreve ponderando demais, aí você acaba nem apoiando. Para aqueles que estão na labuta, aí você acaba sendo até alguém prejudicial, né? Porque assim, em política, parece que ou você apoia incondicionalmente ou então é melhor não apoiar, você está atrapalhando. Bom, isso sempre é complicado. E essa é a nossa realidade, a realidade de quem pensa e escreve sobre essas coisas. Então, assim, entendam que a coerência é um patrimônio inegociável para o intelectual honesto. Então, quando você se depara com a falta de linearidade, com a ambiguidade moral, com a incerteza em relação às motivações que caracterizam os movimentos políticos e sociais, cara, isso pode ser algo muito inquietante para esse intelectual. Por isso que se você se interessa por esse assunto essencial, que lhe toca de alguma maneira, ou se pelo menos você tem curiosidade, eu aconselho que você assista esse filme enquanto a guerra durar, que trata da vida, de um pedaço da vida, né, do pensador Miguel de Unamuno. Ali você vai ver de maneira clara a angústia do pensador diante das contradições políticas. E o interessante é que o filme ele tem essa qualidade de tratar tudo isso de forma sensível e de forma profunda. Então, aqui vai a minha dica de filme dessa vez. Estou indicando o filme, algo que eu faço de vez em quando, mas esse aí eu acredito que vale bastante a pena. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.